Amém. What we've been discussing in the last few presentations O que nós temos estudado nas nossas últimas apresentações were some examples of how parable teaching works. são alguns exemplos de como os ensinos por parábola We funcionam. went to some verses that we're all familiar with. Fomos para alguns versos que todos estamos familiarizados. Daniel 11, verse 40 to 42. Daniel 11, do 40 ao And what we 42. noticed E o que nós vimos is that we can use this principle of compare and contrast, é que podemos usar este princípio de comparar e contrastar, juxtapositioning, a justaposição, essentially parables, essencialmente as parábolas, to take two entities, e pegar em duas entidades, the kingdom of the south and the kingdom of the glorious land, o reino do sul e o reino da terra gloriosa, and see how they are similar and yet different. e ver como eles têm semelhanças, mas ao mesmo tempo são diferentes. They will experience the same difficulties, Eles experienciam ou experimentam as mesmas dificuldades. destruction by the king of the north, Destruição do rei do norte, but they're completely different entities, different nations. mas são duas nações ou duas entidades completamente diferentes. And what we could see E o que nós conseguimos ver was that in verse 40, when the king of the north would overflow the king of the south, é que no verso 40, quando o rei do norte inunda o rei do sul, that when he entered into the glorious land, many would be overthrown. quando ele entra na terra gloriosa, muitos cairão. And I'm saying there's missing information in both verses. E eu digo que nos falta informação em ambos os versos. And that it's not mere logic E que to não, add information. e que não é simplesmente lógica adicionar informação. We're required to do that to understand the verses properly. Nós temos que fazer isso para conseguirmos entender estes versos corretamente. In fact, if you don't put this extra information in, you're failing in your duty. De facto, se nós não adicionarmos esta informação, nós falhamos So naquilo we que nós looked at temos que 40 fazer. to 41. Então, do verso 40 ao 41, We didn't spend much time looking between 41 and 42. nós não gastamos muito tempo a olhar para o verso 41 e 42. We could have done it, and we could have made, we could have come to some interesting conclusions. I'm sure of that. Nós poderíamos ter feito isso e eu creio que nós poderíamos ter chegado a conclusões And interessantes. if we can say Se nós that disséssemos verse 40, que o verso 40, I'll say it this way, is verse 41. eu vou dizer desta forma que o verso 40 And seria o if we verso can say verse 41 41 is verse 42, e que o verso 41 é o verso 42, then we can say that verse 40 is verse 42. então nós poderíamos dizer que o verso 40 é o verso 42. But as soon as you do this, Mas assim que fazemos isso, you can see that you're developing a structure which we call a chiasm or a mirror. dá para ver que nós desenvolvemos uma estrutura a qual chamamos quiasma ou espelho. So you could see this from juxtapositioning, Então nós conseguimos ver isso através da justaposição, but as we saw, mas como também vimos, the connecting link or word between 40 and 41 a palavra que conecta o verso 40 ao verso 41, which was what? que era qual? Also. Também.
we could also then go to see a connecting link between 41 and 42, and that was what? Então poderíamos também ver uma conexão entre o verso 41 e 42. E era qual conexão é que era? First Primeiro, fruit. fruto, ou a Now, primícia. if I can remember this, you can remember. Então, se eu consigo lembrar isto, você também consegue lembrar. Because I've got many responsibilities while I'm here, meetings and things, and you just got to focus on the studies. Porque eu tenho muitas responsabilidades durante os estudos e as palestras e vocês só têm o foco de aprender isto. So I want us to keep on remembering these things, Então eu, meditating upon them as we go through this week, so we don't forget them. então eu quero que a gente lembre estas coisas ou relembre estas coisas e medite sobre estas coisas ao longo da semana para que a gente não esqueça. These words, these phrases, Estas palavras ou estas frases are like crutches, são como muletas, helpers são to ajudadoras, transition ajudantes, between the verses. para fazer uma transição entre os versos. And the reason why I'm saying that is because we don't really need them. E a razão pelo qual eu digo isso é porque nós realmente não precisamos delas. But most of us don't have enough experience or enough faith Mas muitos de nós não temos experiência suficiente ou fé suficiente to completely trust in this methodology. para confiar completamente nesta metodologia. So this is like an easy introduction Então, isto é uma introdução mais simples, so that you can see para que vocês vejam that the verses are linked together que os versos estão conectados through these words, por estas which is palavras, a methodology that you're probably familiar with, que é uma metodologia que você provavelmente está familiarizado, so that you can have confidence para que você tenha confiança that when we make the link using compare and contrast, that it is actually valid and true. que quando usamos o método de comparar e contrastar, ele é realmente verdadeiro. It's not a coincidence you get to the same answer. Não é uma coincidência que nós chegamos à mesma resposta. Then Então, I'm saying we can connect 40 and 42 together. eu digo que nós podemos conectar o verso 40 e o 42. Compare and contrast. Comparar e contrastar. And then we had another helper or another crutch. Então nós tínhamos um outro ajudante ou uma outra muleta. And that was this chiastic structure. E isto era a estrutura quiástica. So how did we develop the chiasm? Então como é que nós desenvolvemos o quiasma? Chiasmus wurde diese Spiegelung strukturiert oder hergestellt. Wie kommen wir auf die? We looked at the words Nós olhamos para as palavras Wir haben uns die Wörter and we saw the sequencing of those words. e nós vimos a sequência dessas palavras. In 40 part B, No It says verso 40, parte B, diz o quê? south, Sul, countries. países. Then in 42 it says what? E no verso 42 diz o quê? Countries, Países, Egypt. Egito. So you see this mirroring, Então nós vemos este espelho. and that's not coincidental. E isso não é coincidência. It's there deliberately Está ali deliberadamente to show us a pattern para nos mostrar um padrão that acts as a crutch or a helper que é usado como uma muleta ou um so that ajudante we would know para que nós possamos saber that we now have a structure que nós agora temos uma estrutura that links verse 40 with verse 42. que conecta o verso 40 ao verso 42. All of that could have been done just with compare and contrast. Tudo isso poderia ter sido feito com o comparar e o contrastar. When you do that, Quando vocês fazem isso, then it becomes interesting se torna mais interessante, because what that teaches you is that the
events before the Sunday law will parallel the events after the Sunday law. Porque isso ensina que os eventos antes da lei dominical paralelam os eventos depois da lei dominical. So what we're doing now is we're creating information Então, o que nós estamos a fazer agora é criar informação, Information geschaffen, basically from nothing. basicamente do nada. But we're doing it based upon some rules. Mas nós fazemos isso baseado em regras. Because you can't create information from nothing. Porque nós não podemos criar informação do nada. Then we started looking at verse 41. Então começamos a olhar para o verso 41. And when we looked at verse 41, E quando olhamos para o verso 41, we saw that there were two groups. vimos que existem dois grupos. One group are overthrown and one group escape. Um grupo que escapa e o outro grupo que cai. So we want to see what information we can glean from just this short phrase. Então nós queremos ver qual é a informação que nós podemos tirar desta pequena frase. And we began to extract a lot of information. E nós começamos por extrair muita informação. So we looked at the word escape. Então nós olhamos para a palavra escapar, You go into the Hebrew nós vamos para o hebreu and you see what that word means. e vimos o que essa palavra significa. And we noticed E nós notamos that this is like a bar of soap that is slippery. que era como uma barra de sabão que escorrega. It's in your hand, Ela está na sua mão, but as you try to grip it tighter, it slips out. mas quanto mais você aperta, ela salta da mão ou escorrega da mão. There are other kinds of escape. E há outros tipos de escape, For example, como por exemplo, this person is walking down the street esta pessoa está a caminhar na rua and he gets pursued by someone. e é persuadida por alguém. Someone is after him, Alguém está atrás dela and this person is free, e esta pessoa está livre, but he runs faster than his assailant. mas corre mais do que a pessoa que está atrás. So he stayed free, Então so he was ele, free and he remained free. então ele estava livre e continuou a ser livre. He escaped, Ele conseguiu escapar, but he was never captive. mas ele nunca estava cativo. Nunca esteve cativo. This word escape is different. E esta palavra escapar é diferente. It's not this kind of a model Não é este tipo de modelo of someone who's already free and remains free. de alguém que já estava livre e continua livre. So this kind of escape Então, este tipo de escape is someone who's in prison and then he's let free. é alguém que está na prisão e é libertado. Therefore, Assim sendo, the word overthrow, a palavra cairão, which just means slip, que significa escorregar or when you slip ou over something, tropeçar sobre algo, Wort unterwerfen, was eigentlich stolpern bedeutet, dass du über etwas stolperst. it could mean stagger, like if someone was drunk or they're going to trip over. poderíamos dar o exemplo de alguém que está embebedado ou alguém que vai tropeçar. All of that is correct Tudo isso está correto, because that's the definition of the word. porque é a definição da palavra, But we want to see the depth of what is being shown here. mas nós queremos mostrar a profundidade das coisas que têm sido mostradas aqui. And that can be obtained by comparing and contrasting these experiences. E isso pode ser obtido ao comparar e contrastar estas experiências, That they're opposite experiences. que elas são experiências opostas.
So we showed the opposite. The person is free and then they're going to go into prison. Então nós mostramos que o oposto, que a pessoa está livre e vai ser colocada na prisão. Then we looked at this group Nós depois olhamos para escape. este grupo que escapa and we began to proof text that idea. e nós fizemos texto prova dessa ideia. And this is another important observation to see. E esta é uma observação também importante. When you proof text, Quando nós fazemos texto prova, you don't necessarily have to look for the exact word. não necessariamente precisamos de procurar a palavra exata. And most of us are familiar that that's the only way that it would work. E muitos de nós sabemos que essa seria a única forma disto funcionar. Because you can proof text a concept. Porque nós podemos fazer texto prova de um conceito. Ein Zusammenhang, genau, danke, ein Zusammenhang Belegtexten. And you can also proof text associated words. E também podíamos fazer o texto prova de palavras associadas. I have a sentence Eu tenho uma frase and I want to know what this word means e eu quero saber o que é que esta palavra significa so I can proof text the word. para que eu possa fazer texto prova desta palavra. I go to another Bible verse and I get the exact same word. Eu pego num outro verso bíblico e eu procuro ou uso You can do a that and mesma it's palavra. simple. Nós podemos fazer isso, que é But you can simples, also proof text mas também podemos fazer the texto prova associated word. da palavra associada. We're trying to understand what this means, Nós estamos a tentar entender o que isto significa, but we can proof text the associated words. mas nós podemos fazer texto prova da palavra associada. Wörter, die mit dem Wort in Verbindung stehen, suchen. And then we can do something even more different. E depois podemos fazer algo ainda mais diferente. This concept that this person is thinking about here, O conceito que esta pessoa está a pensar aqui, we can proof text the concept. nós conseguimos fazer o texto Not prova even the do word. conceito, não só da palavra. Our understandings are so basic and simplistic O nosso entendimento é tão simples e básico. when we try to use these other ideas, people think that this is wrong or erroneous. Que quando tentamos usar estas outras ideias, as pessoas acham que isso está errado. So when we did the proof texting of these shall escape out of his hand, even Edom, Moab, and the chief of the children of Ammon, Então, quando nós fizemos texto prova de esta pessoa escapar de Edom, Moab e Amon, Belegt haben, dass Edom, Moab und Ammon entfliehen sollen. we didn't look for the word escape to try and find it. nós não procuramos a palavra escapar para tentar definir. Which one did we use? Qual foi a palavra que nós usamos? A, B, or C? A, B ou C? So my sister says C. Então a irmã diz C. Don't know if anybody disagrees with that. Não sei se alguém não concorda com isso. So what we did, Então o que nós fizemos, we said, what does C mean? nós perguntamos o que é que significa o When you C? escape, Quando você escapa, it means you move from one location to another. significa que você muda de uma localização para a outra. Then we went to Revelation 18, verse 4, Depois nós fomos para Apocalipse 18, verso 4, and we saw e nós vimos that the verse says, come out of her, my people. que o verso diz: sai dela, povo meu. So we're proof texting escape Então, with nó- come out. Então fizemos texto prova da palavra escapar
com o sai dela. Herauskommen miteinander in Verbindung gebracht. This is a contextual or conceptual association. Isto é o conceito conceptual. You're not proof texting the word. Não estamos a fazer texto prova da palavra. Conceptually, escape is come out. Conceitualmente, escapar seria sai dela. Von der Bedeutung her ist entfliehen das gleiche wie herauskommen. When you do these kind of conceptual proof texts, you have to make sure that you're doing it correctly. Quando nós usamos este tipo de conceito, nós temos que nos certificar que fazemos isto de forma correta. You need to make sure that the context is the same. Nós temos que nos certificar que o contexto é o mesmo. And I'm pretty certain that it is in this situation. E eu estou certo de que está correto nesta situação. We could prove that it was. We didn't do that. Poderíamos provar que estava correto, mas nós não o fizemos. Escape means to come out. Então, escapar significa sair. Now we're into compare and contrast. Agora temos que comparar e contrastar. Therefore, it's obvious that Edom, Moab, and Ammon are my people. Então é óbvio que Edom, Moab e Amon são o meu povo. Of course, it's no coincidence E claro que não é uma coincidência these three groups are actually relatives of Israel, of God's people. que estes três grupos são relacionados com o povo de Deus, Israel. So we've got escape, come out. Edom, Moab, and Ammon, my people. Então nós temos escapar, sai dela. Edom, Moab e Amon, meu povo. What we didn't look at was the prison house. O que nós não vimos foi a prisão. The prison house, and remember, the prison house isn't even in the verse. E lembrem-se que a prisão não está nem descrita no verso. What's the prison house? O que é a prisão? We jumped one step too far when we said doctrine. Nós avançamos um passo quando nós dissemos que era doutrina. We often have the habit of jumping ahead and missing steps. E nós temos o hábito de avançar We're comparing two verses, e nós estamos a comparar dois versos. and in Revelation 18, verse 4, it says nothing about doctrines. E em Apocalipse 18:4 não fala nada de doutrinas. What are you coming out of? De que é que nós saímos? Her. Dela. And then we can show that her would be Babylon contextually. E depois, de forma conceitual, nós conseguimos provar que ela seria Babilônia. That's what we have on the board here. E é o que está escrito aqui no quadro. So I'm saying the prison house is Babylon. Então eu digo que esta prisão é Babilônia. What I want us to see E o que eu quero que nós vejamos is how relatively straightforward and simple this is. é que isto é muito fácil. What I'm not trying to pretend is that it's obvious that we could have all just done that ourselves. Eu não digo que isto é tão óbvio que nós pudéssemos fazer isto sozinhos. I understand that. Eu compreendo isso. But what I am saying is when you see that it is straightforward. Mas o que eu digo é que quando nós olhamos para isto, nós vemos que é simples. It's nothing particularly complicated. Não é nada particularmente complicado. And what I want to offer all of us is hope E o que eu quero oferecer a cada um de nós é esperança that we can do these kind of things for ourselves. que nós podemos fazer este tipo de coisas sozinhos. That you should be inspired to say, let me try. Eu quero que você esteja inspirado a dizer, deixa-me tentar. So we looked at escape. We saw that the prison is Babylon. Então nós olhamos para a palavra escapar e nós vimos que a prisão seria Babilônia. And then we started thinking about what Babylon is. E depois começámos a pensar o que é que seria a Babilônia.
It's not a country. Não é um país, It's not a city in Iraq. não é uma cidade no Iraque. So that's what the boardwork over here is showing. Então é isso que o quadro aqui nos mostra. We know we're in the Sunday law history. Nós sabemos que vivemos na história da lei dominical. We're in this history here. Estamos nesta história aqui. And we suggested that the prison house was the doctrine of the King of the North. E nós sugerimos que esta prisão seria a doutrina do Rei do Norte. And therefore, freedom Assim, was also the doctrine of the King of the North. assim sendo, a liberdade também seria a doutrina do Rei do Norte. Because this is compare and contrast. Porque isto é fazer uma comparação e um contraste. The subtle difference A pequena diferença is that this is the true King of the North and this is the false King of the North. é que um é o Rei do Norte verdadeiro e o outro é o Rei do Norte falso. Jesus and the papacy. Jesus e o papado. The Christ and the Antichrist. O Cristo e o Anticristo. Then we saw, what are these doctrines? Depois nós perguntamos, ouvimos, o que são estas doutrinas? What doctrine is this group of people going to be freed from? Qual o tipo de doutrina que estas pessoas das quais estas And pessoas this vão group ser of people are going to libertas? fall into. E este grupo de pessoas vão cair. The two obvious ones are Sunday and the state of the dead, or spiritualism. E as duas mais óbvias seriam a guarda do domingo e o estado dos mortos, But the ou o third, espiritualismo. Mas a terceira, which is equally, if not more important, is the issue of time. se não igual ou mais importante, seria a questão do tempo. So there's this false doctrine, Então nós temos esta falsa which is doutrina, Sunday sacredness, que é a guarda do sábado, don't sleep when you die, and there's a lack of understanding of the times in which we live. que é a guarda do domingo, o estado dos mortos e a falta de entendimento ao sabermos em que tempo vivemos. Und sagen wir mal, dass du nicht das Verständnis darüber hast, in welcher Zeit wir leben. And obviously the true doctrine is Sabbath, you sleep when you die, and that you know the time. E claro, a doutrina verdadeira seria sobre o sábado. Quando você morre, você está num estado de sono e você tem conhecimento do tempo em que vive. The first two are probably obvious to us. Os dois primeiros talvez sejam mais óbvios para nós The last one maybe not so obvious. e o último talvez não tão óbvio. So this group, Edom, Moab and Ammon, Então este grupo, Edom, Moab e Amon, switch from Sunday worship to Sabbath worship. passam da adoração do domingo para a adoração do sábado. Change. Há uma mudança. Sie gehen von der Sonntagsheiligung zur Sabbatheiligung über. And these people E estas will pessoas change from what? From Sabbath keeping to Sunday keeping. vão mudar da adoração do sábado para a adoração do domingo. Sabbatheiligung zur Sonntagsheiligung über. These people here Estas pessoas aqui are people who are part of Babylon, são pessoas que fazem parte da the Babilônia, God's people, o povo de Deus, and they're going to come out. e que vão sair dela. So who are these people that are overthrown? Então, quem são estas pessoas que caíram? We've suggested that they're Seventh-day Adventists. Nós sugerimos que eles eram os adventistas do sétimo dia. So that's about as far as we got yesterday. E isto foi até onde nós conseguimos ir ontem, We started to develop this concept a little bit further. mas começámos a definir um pouco deste conceito um bocadinho do mais that, aprofundado. E antes de fazermos isso, I just want to go over this. eu quero Yeah. recapitular isto aqui. How you go about proof texting. Como é que nós usamos o texto prova? So we'll go to an historical example of this, Então nós vamos para uma história em relação a isto, which is William Miller. que é de Guilherme Miller. And William Miller's doing a study
E Guilherme Miller faz um estudo on what the daily is. sobre o contínuo. He goes to the book of Daniel, he's studying that, and he reads the word daily. Ele abre no livro de Daniel, começa a estudar e se depara com a palavra contínuo. He doesn't know what it means, so he's going to proof text it. Então ele não sabia o que é que significava, mas ele faz texto-prova. And as soon as he begins to proof text, he reaches a roadblock, he has a problem. E assim que ele começou a fazer texto-prova, ele se depara com um problema. Now, this word daily Mas esta palavra contínuo comes from a Hebrew word which is tamid. vem de uma palavra hebraica And this que Hebrew é word tamid. E esta palavra no hebreu is found 104 times in the scriptures. é encontrada 104 vezes nas Escrituras. So if this is the scriptures, Então, se isto são as Escrituras, the Old Testament, o Velho Testamento, because it's a Hebrew word, porque é uma palavra em hebreu, it's 104 times. está 104 vezes. But in the book of Daniel, Mas no livro de Daniel, this word is 5 times. esta palavra se encontra apenas 5 vezes. So it's 99 times in the other books. Então está 99 vezes nos outros In the livros. 38 books, it happens 99 times. E desses livros acontece 99 vezes. So there would be a number here and a number here. Então teríamos o número aqui e o número aqui. So when he starts looking at this word, Então quando ele começa a olhar para esta palavra, he starts investigating it, ele começa por investigá-la and he records that he can't find this word anywhere. e ele escreve que não consegue achar esta palavra em lugar As he's algum, studying the book of Daniel. à medida que ele vai estudando um livro de Daniel. And of course, E, that cl- is incorrect, isn't it? e claro que isso está incorreto, certo? Because the word is found 99 times in the Old Testament, Porque a pa- outside of that book. Porque a palavra se encontra 99 vezes no Velho Testamento, fora desse livro. So when he can't find the word anywhere, E quando ele não consegue achar essa palavra, he's going to go to option B, ele passa para a opção B and he's going to take these words, this phrase, e ele pega nestas palavras ou nesta frase and he's going to proof text them e ele faz texto-prova delas. Oder macht sich auf der Suche nach diesen Redewendungen. and the phrase that he's going to look at E a, is take away. e a frase para a qual ele vai olhar seria tirar. So he'll take the phrase take away, Então nós vamos pegar nessa frase, find it elsewhere in the scriptures, procurá-la nas Escrituras. so he's going to find take away, Então ele vai procurar a palavra tirar. once he's connected these two together, E uma vez que ele conecta estes dois, then he finds out who the person is, então ele consegue enxergar quem essa pessoa é. then he goes back and he says, now I know what the daily is. Então ele volta atrás e diz: agora eu entendo o que é o contínuo. So do we see the methodology that he's using? Então conseguimos ver a metodologia que ele usa. This was option B. Esta seria a opção B. You can't find the word, so you go to the associated words. Você não consegue achar a palavra, mas vai para as palavras associadas. You find that word in another verse, Você encontra essa palavra num outro verso then you saw that something was going to be taken away. e você vê que algo vai ser retirado.
And what was taken away? E o que é que foi retirado? Pagan Rome. Roma pagã. So he went back and said that the daily was therefore pagan Rome or paganism. Então ele voltou atrás e viu que o contínuo seria Roma pagã ou o paganismo. And that is really clever. E agora ele realmente Much more clever é than you might think. inteligente. Muito mais inteligente do que você possa pensar. It's easy to go back into that history and explain it. É fácil voltar a essa história e explicá-la. It's a little more complicated than I've just explained. É um pouco mais complicado do que aquilo que eu expliquei, Because of the following reason. pela seguinte What about razão. those other 99 times? E acerca daquelas 99 vezes, Why could he not proof text them here? por que é que ele não conseguiu fazer texto prova delas? Why could he not go to the book of Daniel and say the word daily, let me find it in one of these verses? Por que é que ele não conseguiu ir para o livro de Daniel e dizer como é que eu vou achar a palavra Because the contínua verse that nestes he outros chose- versos? Porque o verso que ele escolheu Doesn't have the word daily in it. não tem a palavra contínuo. The reason is E a razão é he's going to borrow from option C as well. que ele empresta também, ou pega emprestado também da opção C. So he does B and C together seamlessly. Então ele põe o B e o C juntos de forma simultânea. Because what he realizes is Porque o que ele se dá conta that this daily é que este contínuo is different to these dailies. é diferente destes contínuos. Even though the word is the same, it's exactly the same word. Ainda que a palavra seja igual, exatamente a mesma palavra. Now, when you explain it, it's all logical and straightforward. Então, quando nós explicamos, ela tem lógica e é fácil. If I were doing it, Mas se eu o fizesse, I would have no idea what to do. eu não saberia como fazer. He works it out. Ele consegue Today, entender. I E can hoje, explain what he did. eu consigo entender o que ele fez. Ou explicar Doesn't o que mean I ele have the fez. ability to do what he did. Não significa que eu tenha a habilidade de saber fazer o que ele fez. So I mention that Então eu mencionei isso because you can explain exactly what I did here, porque você pode explicar exatamente o que eu fiz aqui, but you might say, I could never have done that. mas você talvez diz, eu nunca conseguiria fazer isso. So I could never have done this, what Miller did, Então eu também não conseguiria ter feito este que o Miller but I fez, can explain it. mas eu consigo explicá-lo. So he can't look at this daily and compare it to these dailies. Então ele não pode olhar para este contínuo e olhar para os outros He has contínuos. to go somewhere else, Ele tem que ir para um outro lugar, which is an important point que é um ponto importante, because when you proof text, porque quando nós fazemos texto prova, you have to be careful. nós temos que ter cuidado. Test question. Uma pergunta Did we para already see teste. that? Será que nós sempre vimos isso? Yes. Sim. Who can remember? Quem se lembra? Where did we see it? Onde é que nós vemos isso? That we can proof text in the wrong way. Que nós podemos fazer texto prova de uma forma errônea. The word countries. A palavra países. All these three verses are full of countries. Todos estes 3 versos têm escrito a palavra So the países. temptation Então a tentação is to say many seria dizer muitos countries. países. That's what the temptation is, to proof text that way. Essa seria a tentação de fazer texto prova dessa forma. And you get the wrong answer. E nós chegamos à resposta errada. It's not my intention to discourage us, Não é a minha intenção descorajar-nos, but don't be persuaded by these arguments that this is all simple and Mas- easy. mas não sejam not. persuadidos, Don't be persuaded não,
convinced, Não sejam, deceived, não sejam enganados ou convencidos ou persuadidos a pensar que isto tudo são this respostas is not that simples. straightforward. You can get tripped up very easily. Isto não é assim tão simples. Você pode cair numa armadilha facilmente. So, this is the story of Miller. Então isto é a história de Miller, Guilherme Miller. If I remember, we're going to come back to this because I'm going to give you a bit more information, E which is se, eu, nice. e se eu me lembrar, eu vou voltar um pouquinho atrás para vos dar mais informação sobre este assunto. We had three options. Proof text the word, Nós temos 3 opções: fazer texto prova da palavra, proof text the associated words, fazer texto prova das palavras associadas or proof text the concept. ou fazer texto prova do conceito. He's going to proof text the associated word. Ele vai fazer texto prova das palavras associadas. He can't proof text the word itself Ele não consegue fazer texto prova da palavra em si, because it's not found anywhere else, porque ela não é achada em nenhum outro lugar. even though it's found 99 times elsewhere in the Bible. Embora seja achada outras 99 vezes na Bíblia. And we'll explain that if we have an opportunity to. E nós vamos explicar isso se tivermos a oportunidade. So, many are going to be overthrown, Edom, Moab, and Ammon shall escape. Então muitos cairão e Edom, Moabe e Amon escaparão. We know that these are God's people. Sabemos que estes aqui são o povo de Deus. So we've got God's people, and therefore this must also be God's people. Então aqui temos o povo de Deus, então isto também seria o povo de We know Deus. they're God's people because they're free, Nós sabemos que eles são o povo de Deus porque eles estão libertos, but they're estão going to em go into liberdade. prison. Mas eles vão ser julgados So na we know prisão. that this association is correct. Então nós sabemos que esta associação está correta. So someone said, Sister Elisa said, that this was the Seventh-day Adventist Church, SDAs. Então eu acho que a nossa irmã Alessa disse que isto seria a Igreja And Adventista that's do what we've Sétimo taught in Dia. this movement for a long time. E isso é o que nós temos ensinado neste movimento durante muito tempo. If you didn't have the book Time of the End magazine, hopefully you picked it up yesterday and read it. Se você não tinha a revista do Tempo do Fim, eu espero que você tenha uma And hoje I e mean tenha that lido. seriously. E eu digo isso de uma forma séria. Have eternal consequences if we get them wrong. Estas coisas têm consequências eternas se nós errarmos. So at a simple level, this is Adventism. Então, num nível simples, isto seria o Adventismo. But the more you look at these structures and see the details, the more you realize that that answer is not that straightforward. Mas quanto mais olhamos para esta estrutura e vemos os detalhes, nós nos damos conta que não é assim tão simples ou tão direto. If you remember Se vocês se recordam from this model here, deste modelo aqui, first the church, then the world. primeiro a igreja, depois o mundo. This is the church. Isto é a igreja. We rubbed it out here, but this was the world. Nós apagamos aqui, mas aqui era o mundo. So we have many, Então nós temos muitos. Edom, Moab, and Ammon. Edom, Moabe e Amon. This is the church Isto é a igreja and the world, e o mundo. like this. Tal como aqui. 2300-day prophecy, Os 2300, a First the profecia dos church, then the 2300. Primeiro a igreja, depois o mundo. then hopefully you'll remember we looked at this boardwork. It's erased now yesterday evening. Então eu espero que vocês se lembrem o que estava no outro And quadro what did we put on ontem. that board? E o que é que nós tínhamos colocado no quadro? Daniel chapter 2. Daniel, capítulo 2. And why did we look at Daniel chapter 2?
E por que é que nós olhamos para Daniel capítulo 2? Because what I wanted us to see Porque o que eu queria que nós víssemos, when we see the statue, quando nós vemos a estátua, that it's being compared and contrasted to what? é que está a ser comparada e contrastada com o quê? Not to a stone. Não com uma rocha To ou a uma mountain. pedra, mas com uma montanha. And sometimes we read the verses, we study the chapter, but we miss the obvious. Mas às vezes nós lemos os versos ou estudamos o capítulo, mas nós perdemos o óbvio. This is another important point that I want us to see. E isto é um outro ponto importante que eu quero que nós It's very vejamos. easy to look at the detail É muito fácil olhar para o detalhe, whilst forgetting to step back and look at the overall picture. mas nós esquecemos de dar um passo atrás e ver a imagem And we're completa. required to do both. E nós And devemos we're not fazer very good ambos. at multitasking. E às vezes não somos muito bons a ser multifacetados. To look at the detail and look at the overview and interchange quickly. Olhar para o detalhe e a visão geral e fazer uma mudança rápida das duas coisas. We know out of this mountain Nós sabemos que depois desta montanha comes a stone. vem a pedra It says it's cut out of this mountain. e diz que ela é cortada desta montanha. And I said, E eu disse, if these two are equal, que se estes dois são iguais, they're both kingdoms, eles são os dois reinos, then these two must be equal. então estes dois devem ser iguais. The problem is, O problema é there's missing information in the verses. que temos informação em falta no verso. What is here? O que é que vai aqui? We have to go to the verses and try to find out and then filling missing information. Nós temos que ir para os versos, tentar descobrir e então depois colocarmos a informação So que está there em are two falta. clues. Então temos duas pistas, These two, there's more. temos mais, To help us to fill in this missing word. que nos ajudam a colocar a palavra aqui que está em falta. Let's go to Daniel 2. Vamos para Daniel 2. What I would recommend that you would do, O que eu recomendo que vocês façam, particularly when you get to a study of Daniel 2 and Daniel 7 é que quando vocês chegam a Daniel 2 e Daniel 7 and Daniel 8, e Daniel 8, is that if you were to take the time se você tiver o tempo, and perhaps on a piece of paper or on a computer, ou talvez num computador ou num pedaço de papel, reformat those chapters fazer uma reconstrução desses capítulos and put them into columns. e colocá-los em colunas. On the left side, No lado you do the esquerdo, vision, você põe a visão and on the right side, e do lado direito, you do the interpretation. você coloca a interpretação. So you'd have verses here Então você teria versos aqui and verses here. e versos aqui. And if you do that, E se você fizer it isso, becomes a useful reference tool. vai se tornar um utensílio útil. And things that may not seem clear become much more obvious when you tabulate these chapters. E coisas que podem parecer não tão claras se tornam mais fáceis quando colocamos Because what neste you'll formato. Porque o que nós Is that vemos the verses don't just run sequentially. é que os versos não decorrem de uma forma apenas sequencial.
you'll notice things like when people are speaking Você vê, por exemplo, que quando pessoas falam and people are listening, e as pessoas ouvem, it's a very useful exercise. I'm sure all of us would be blessed by doing that. é um exercício muito útil e eu tenho a certeza que nós todos seríamos abençoados ao fazer isso. It's a really useful exercise to do that. É um You'll be exercício benefited by it. abençoado fazer isso e nós seríamos beneficiados com isso. Segen gereicht. These just say the verse numbers. It doesn't say anything. Ja, einfach nur beispielhaft. Aqui eu apenas escrevi os números do So, verso. I'll give you an example. Also, ich möchte ein Beispiel geben. You go to verse 32. Então eu vou-vos dar um exemplo. Nós vamos para o verso 32, em Daniel 2. Verse 32. E This no verso image's head 32, was of gold. Also Vers 32. esta cabeça era de ouro. So we'd put 32 here. Então nós íamos colocar o verso 32 aqui. I'm going to call it part A. Und ich nenne das jetzt Teil A. E eu vou And then chamar we isto want to know parte A. what the equivalent of that was. E nós queremos ver o que é o equivalente disto. Talent dazu wäre. And we'd go to verse 38. E nós iríamos para o verso 38. Thou art that head of gold. Dort heißt es, du aber, o Herr, König, bist der Kopf. Tu és a So we've cabeça lined de up ouro. verse 32 with verse 38. Então nós íamos alinhar o verso 32 com o verso 38. You can do that through the whole chapter. E você pode fazer isso no capítulo inteiro. I would recommend that you do that with chapter 2, 7, and 8. E eu recomendo que você faça isso com o capítulo 2, 7 They're e the easiest 8. chapters that you can do that with because they all have detailed explanations. Porque são os capítulos mais fáceis para você poder fazer isso, porque têm Some of the other chapters Mais don't have detalhes. an explanation of what those things mean. e alguns outros capítulos não têm explicação do que é que isso significa. A nice one that you could do Uma coisa boa que vocês poderiam would be fazer Matthew chapter 13, verses 24 to 30. seria Mateus 24, do verso 13 ao 24 24, do verso 24 ao 30, That's the parable of the wheat and tares. que é a parábola do trigo e do joio. So once you lay out 24 to 30, E uma vez que vocês colocam o verso 24 ao 30, then you could look at the interpretation of those verses. depois vocês conseguem ver a interpretação desses versos. Dieser Verse anschauen. And if you were to do that, E se você fizer isso, you'd go to verses 37 você iria para o 42. verso 37 ao 42. I'll just put 36 to 42. E eu vou apenas colocar 36 ao 42. So this was Matthew 13, Então isto é Mateus 13 and that was Daniel 2. e aqui em cima seria Daniel It'd be a 2. good idea if you took the time to lay out chapters in this way in your personal notes. E seria bom que no vosso estudo privado ou pessoal vocês usassem esta When estrutura you para do estudar. that, Porque quando vocês you'll fazem notice isto, some interesting things. vocês vão achar coisas interessantes. If you went to Matthew 13 and you looked at this parable, Se vocês fossem para Mateus 13 e olhassem para esta parábola, it talks about a man sowing seed in his field. We all know the parable. todos nós conhecemos esta parábola. If you went through all these verses, Se nós fôssemos a todos estes versos, and if you were to look who the most important characters or elements of that parable was, e tivéssemos que olhar para ver quem são as pessoas mais importantes ou os elementos mais importantes desse capítulo, the one that's mentioned the most, aquele que é mencionado mais you would vezes, see it's the servants. vocês veriam que são os servos. That's the star of the parable. E isso é a estrela da parábola. Now you would think Então você poderia pensar the star of the parable, que a estrela da parábola, the most important, the famous, a estrela, ou seja, a pessoa mais would be the famosa ou one mais that you want to importante, understand. seria aquele que você quer You'd think God entender. would explain who that is or what it is. E você iria pensar, e Deus
iria explicar quem é ou o It's que got a é. man, Ele tem um it's homem, got an enemy, tem um inimigo, seed, field. tem a semente, tem o campo. When you go to the explanation, E quando nós vamos para a explicação, it tells you what all of those things are. diz-nos o que são todas estas coisas. The only thing that it doesn't tell you A única coisa que não nos diz is who the most important symbol is, which is the servants. é qual é o símbolo mais importante, e são os servos. There's no mention of the servants in the interpretation of the vision. E eles or the não parable. mencionam os servos na interpretação da visão ou da parábola. Why would that be? E por que é assim? It's not my intention to answer that, Não é minha intenção responder essa pergunta, but the reason I mention it mas a razão pelo qual eu is mencionei because if you don't lay them out, you don't notice things like that. é porque se você não usar esta estrutura, você não vai conseguir ver estas coisas. People ask how I study. As pessoas perguntam-me como é que eu estudo. One of the things that I would counsel people to do E uma das coisas que eu aconselho as pessoas a fazer is to structure their studies in a way that they find comfortable. é estruturar o seu próprio estudo da forma que eles estão mais confortáveis. And I'm saying, as an example, E eu digo como exemplo, I would suggest doing these tables eu faria estas colunas, because you can begin to notice things, porque você consegue começar a ver coisas, just like we did this here. assim como nós fizemos esta estrutura aqui. When you start laying things out, Quando você começa a you begin colocar to as notice things coisas, that you wouldn't notice if you just read. você começa a notar coisas que você não teria visto se você apenas ler. So, coming back to Daniel 2, Então, voltando para Daniel 2, verse 35. no verso 35, Daniel 2,35. Daniel Before we 2, read- verso 35. What's the purpose of the reading? Então, antes de lermos, qual é o propósito de ler? Try not to find the stone. We know the stone. Não é para tentar achar a pedra, nós We conhecemos want a to find the pedra, question mark. mas nós queremos achar este ponto de And interrogação. we're going to find the word in this verse. E nós vamos achar a palavra neste verso. No, it's not in the verse. Não, não está no It's not in verso. the chapter. Não está nem no capítulo. But contextually, we have to see what it would be. Mas no contexto, nós temos que ver o que é que seria. Daniel 2,35. Daniel 2,35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. O vento os levou e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu Now, the toda a problem terra. with this verse, this chapter, if you like, Então o problema com este verso, ou capítulo, se você preferir, is that it has parables on multiple levels. é que tem parábolas em níveis múltiplos. And that makes it difficult. E isso se torna difícil. Because I've asked what is the equivalent of the stone, Porque eu pergunto o que é equivalente à pedra. and if you're not careful, you can get tripped up by that. E se você não tiver cuidado, você pode ser armadilhado Perhaps por you've isso. noticed it, perhaps you haven't. Talvez você tenha notado ou talvez não. This stone, Esta pedra, what's its job function? qual é a função desta pedra? So there's a statue here, Então temos aqui uma estátua and it's going to hit this statue in the feet and destroy it. e a pedra vai atingir esta estátua nos pés e vai destruí-la. So the statue is just going to be rubble. Então a estátua vai esmiuçar. So it just collapses into a pile of rubble. Então ela apenas vai se esmiuçar. But then Mas depois, the image changes. essa imagem muda. Here in verse 35, Aqui no verso 35, can we see the word where it says, or the phrase,
became like. Será que nós conseguimos ver a palavra ou a frase que diz tornou-se? Is that okay? Ist das vorhanden? In the German it's Yeah? So, when you see the word like, wenn ihr das Wort, No português seria fizeram it means como. dann compare, deutet das auf E isso which means significa parable. You're comparar. comparing two things. Seria uma parábola, comparar duas coisas. Dinge miteinander vergleichen. So when you compare those two things, E quando nós comparamos essas duas coisas, it says this model diz que esse modelo looks like a different model. parece um modelo diferente. And this different model is based upon what concept or what imagery? E este modelo diferente é baseado em qual conceito ou qual imagem? The imagery of agriculture. A imagem da agricultura, o modelo da agricultura. We can see that. Conseguem ver Why isso? do I say agriculture? E por que eu digo agricultura? You've got the word chaff. Wir haben hier das Wort Spreu. You've got the word Porque vocês têm a threshing floor. palavra eiros de estio. Sommertenne. Are we okay with that? Tudo bem com isso? So we've switched from stones and statue Então nós mudamos das pedras para a estátua to agriculture, para o modelo da agricultura. or what we might call demolition Então nós podemos chamar isto de demolição to agriculture. à agricultura. When we do this transition, we're going to get extra information that's not there in this story. Então, quando nós fazemos esta transição, nós vamos conseguir informação adicional que não estava nesta história. In this story, Nesta história, the demolition story, na história da demolição, when this stone smashes a statue and it becomes a pile of rubble, quando esta pedra atinge os pés e ela se vai esmiuçar, is there any good things in this rubble? será que existe alguma coisa boa nestes pedaços que restaram? No, Não, because when you smash something, porque quando você esmaga algo, you destroy it. você destrói. If there was anything of value in it, what would you have done? Se houvesse alguma coisa valiosa nelas, o que é que você teria feito? You'd have taken it out before. Você iria tirar antes. Now, when you come to an agricultural model, Então, quando você chega ao modelo da agricultura, when you have something precious quando você tem algo precioso and something of no value, ou algo sem valor, how do you separate them? como é que você separa as duas coisas? You get a stick Você pega num pau and you smash or hit the precious thing. e você bate nessa coisa preciosa, Isn't that right? certo? That's correct. Isso está correto. Go into YouTube and have a look. Vão ao YouTube e vejam. You're going to get some grain. Some grain. Vocês vão pegar numa espiga, You'll cut it. você corta Then you'll put it on a floor. e vocês vão colocar isso no chão. And then what are you going to do to them? E o que é que você vai fazer com essa You'll get a espiga? big stick Você pega num pau grande and you'll beat it. e você bate. And it's the beating E é ao bater nessa espiga, or the hitting of these grains ou o bater destas sementes, that does what? que faz o quê? Creates two groups. Cria dois grupos. So as you hit, you create two groups. E à medida que você vai batendo, você cria dois grupos. Once you create the two groups, E uma vez que você cria os dois grupos, then you have a secondary element that will separate them. você tem um elemento secundário que os separa. In the passage, it talks about a wind. E aqui no verso falava de um vento. No verso 35 de Daniel 2 falava do vento. All it mentions E tudo que menciona is the chaff. What has it not mentioned? seria azeiras. Not mentioned the berries. I'm assuming that it's wheat.
E eu assumo, ou eu presumo que seja o trigo. You might argue that it's barley. But I'd give a reason why I would say it's wheat and not barley. Aber da gibt es Gründe dafür, warum ich sage, es ist Weizen und nicht Gerste. Because which one comes first? The wheat or the barley? Porque o que é que vem antes? A cevada ou a The palha? barley's in the spring A cevada and the wheat is é in na the summer. primavera e o trigo seria no verão. Passover and Pentecost. And Páscoa e o Pentecoste. E o is Pentecoste the midnight cry seria o clamor da or public meia-noite, evangelism ou o evangelismo público, or the loud cry. ou o alto clamor, So you know that this stick here que este pau aqui is what? é o quê? It's the loud cry É o alto clamor that separates two groups. que separa dois grupos. So when you take this model of demolition, Então, quando você pega neste modelo de demolição, what you cannot see o que você não consegue ver is the precious elements in here. são os elementos preciosos aqui. It's only brought to view É só trazido when à you nossa compare and vista contrast quando nós fazemos uma comparação e um contraste. and you start switching to a different model or a different parable. E nós mudamos para um modelo diferente, ou uma parábola diferente. What smashes the statue? O que é que esmaga a estátua? The stone. A pedra. What smashes the grain? E o que esmaga a semente? The threshing instrument. O pau que você utilizou. Therefore, Assim sendo, the stone and the threshing instrument are one in the same thing. a pedra e o pau que você utilizou seriam a mesma coisa. When we come to this model here, Quando nós vimos para este what's the modelo, question mark then? então qual seria este ponto de interrogação? Is it, we can't do midnight cry because that's jumping too many steps. Não pode ser o clamor da meia-noite, porque isso seria saltar muitos passos. So is the stone, is this the threshing instrument? Então será que esta interrogação é o pau que nós utilizamos? Because we just showed here that it is. Porque nós acabamos de mostrar aqui que era. So is it the threshing instrument here? Então será que este pau também é aqui? In the next presentation, we'll carry on this study. Nós vamos mostrar isso na próxima apresentação. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we thank you for your watch care and your goodness. Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua proteção e pela tua bondade. Help us, Lord, in the study of your word, Nos ajuda, Senhor, no estudo da tua palavra, through precept and practice. através de preceito e prática. Help us to become better Bible students Nos ajuda a ser estudantes melhores da Bíblia and more faithful disciples. e discípulos mais fiéis. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém.